E aí, gays e guys, beleza? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui quem fala é o Pedro do canal Gamer Precoce e bora pro vídeo. Hoje nós aqui iremos falar sobre os 10 melhores jogos lançados em 2020. Lembrando que é uma lista de opinião minha e vai estar em ordem aleatória. Eu não vou estar falando do melhor para o pior e nem do pior para o melhor. Tirando o que vai estar em primeiro lugar, que é o último, que na minha opinião foi o melhor. E não se esquece de deixar o like para aumentar o feedback do canal, ok? E bora para o nosso 10º lugar, que foi um jogaço do PS4 e do PC em 2020, que é o Fall Guys, que foi lançado em 4 de agosto e simplesmente explodiu, cara. E esse divertido e desafiador Battle Royale bateu vários recordes e consolidou como um dos grandes títulos de 2020 e também de seu segmento. E em nono lugar, nós temos Tony Hawk's Pro Skater 1+2, que é um remake do Pro Skater 1 e 2. E o game fez jus à sua própria história. Conseguiu tornar ainda melhor essa experiência tão nostálgica. Lançado em 14 de agosto, o game ainda... Essa foi a melhor parte que eu achei do game, que teve a canção da banda Charlie Brown Jr., cara. E ficou realmente muito bom. Foi muito boa essa ideia de colocar essa música. E aqui em oitavo lugar nós temos Assassin's Creed Valhalla, que se é Assassin's Creed, mano, é meio jogo pra dar certo, né? É meio caminho pra ser um jogo bom. Bom, nem sempre, mas foi assim com Assassin's Creed Valhalla. E a experiência valeu muito a pena, tá? E o jogo tem a proposta de uma era viking, e você joga na pele de Eivor, que é um guerreiro viking, na época das invasões da Grã-Bretanha, ocorridas durante o século IX, também conectando a mitologia nórdica, e isso deixa o jogo bem melhor. Lançado no 10 de novembro, traz uma boa história, assim como uma bela jogabilidade. E no nosso sétimo lugar nós temos Crash Bandicoot 4, que é uma nova entrada consagrada da franquia Crash Bandicoot, e também não fez feio. Como uma enxurrada de novos desafios e níveis, Crash Bandicoot é uma baita experiência, tanto para os fãs assíduos quanto para os fãs curiosos, meu Deus, quanto para os fãs curiosos, em potencial, lógico. O game foi lançado em 16 de setembro. E aqui, no nosso sexto lugar, nós temos Spider-Man Miles Morales, Marvel's Spider-Man Miles Morales, que foi lançado no dia 2 de novembro. E esse spin-off é mais curto do que um game protagonizado por Peter Parker. Mas trazer Miles Morales como protagonista foi uma tacada de mestre da Sony. No game, Miles vê suas responsabilidades como aranha crescendo a cada dia. Ao mesmo tempo que se passa sua vida pessoal, também se transforma com o caminhar da trama. O game ainda aborda temas como racismo, e até tem uma conquista que é desbloqueada ao tirar uma foto em frente a um mural em homenagem àquele movimento Black Lives Matter. E aqui, no nosso quinto lugar, eu coloquei Demon's Souls, que diferente de todos os outros nomes dessa lista, Demon's Souls, que é um remake do game homônimo de 2009, lançado para PS3, chegou no dia 12 de novembro, exclusivamente para o PS5. E tem uma baita história. Os gráficos são proporcionados pelo novo console da Sony, ou seja, eles aproveitaram todo o potencial do PS5 e basta com um monte de opções de personalização. Você vai... sinceramente, eu passei muita raiva jogando isso porque é uma dificuldade absurda, que faz jus ao nome da saga Dark Souls, que, né, difícil pra caramba. E, pelo menos, a dificuldade que tem nesse jogo, você vai jogar e com grande estilo. E aqui no meu terceiro lugar, ou nosso, tanto faz, para inaugurar o nosso top 3, nós temos Doom Eternal, que a franquia Doom é muito aclamada pela mídia e pelos fãs, que com Doom Eternal chegasse cercado de muita expectativa. O game foi lançado em 20 de março e foi muito bem recebido, e foi chegado a concorrer inclusive ao prêmio do The Game Award de 2020. Junto com outros dois games que formam o top 3 aqui. Não, pera aí, desculpa. Tá faltando um jogo que eu esqueci de colocar, mas no final eu vou falar sobre esse jogo aí, eu vou explicar, ok? E aqui no nosso segundo lugar temos Ghost of Tsushima. Com uma medalha de prata, temos este brilhante exclusivo de PS4.
Ghost of Tsushima, que é uma campanha e acompanha a jornada do samurai Jin Sakai. Eu não sei pronunciar isso porque eu não joguei, mas isso foi uma lista minha porque eu vi gameplays e eu achei o jogo bem legalzinho. Que o protagonista ele está em busca de vingança contra o Império Mongol, que invadiu e acabou com tudo e todos que ele conhecia. O game foi lançado no dia 17 de julho e traz uma história rica, gráficos impecáveis e elementos sonoros de alta qualidade. E inúmeras outras características que fazem dele o segundo melhor game de 2020, na minha opinião. E aqui, em primeiro lugar, temos, lógico, né, gente? The Last of Us Parte 2. Não se contradiz o melhor game do ano. Não se contradiz. Não é mesmo. Não se contradiz, ok? Com uma história realmente impactante, tão surpreendente que muita gente torceu o nariz, The Last of Us Parte 2 é realmente o melhor game de 2020, que foi lançado no dia 17 de julho. O game é realmente incrível. Com gráficos e elementos sonoros, enredo, arte, tudo perfeito para tornar The Last of Us Parte 2 o melhor game de 2020. Lógico, né? Opa, gente, voltando aqui no finalzinho do vídeo, eu esqueci de falar sobre... se eu não me engano, foi o 6º ou 7º lugar que eu esqueci de falar do jogo, que foi o Microsoft Flight Simulator, que foi um dos simuladores mais famosos de todos os tempos, que ganhou uma nova versão em 2020. E levando a um altíssimo nível de realismo e levou isso a outro patamar, lógico. Tanto em relação à jogabilidade quanto em relação aos gráficos. E o realismo desse jogo é tão impressionante até mesmo nos modos de jogo, que é possível realizar uma série de tutoriais explicando exatamente como controlar um avião, até se arriscar em pousos de decolagens nos mais diversos cenários com a neblina intensa e chuva pesada. Ok, esse foi o nosso vídeo e eu quero pedir desculpa sobre esse finalzinho que eu esqueci de falar. Lembrando que não tá do melhor para o melhor, nem do pior para o melhor, é uma lista aleatória, é uma lista de opinião minha. E também, sim, The Last of Us foi o melhor pra mim, eu só coloquei o Flight Simulator aí porque eu esqueci mesmo de falar dele, desculpa aí. Mas enfim, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua visualização e pelo seu like. Pelo seu dislike também, aumenta o feedback do vídeo. E pode deixar nos comentários o que a gente pode estar melhorando, ok? Então, falou, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E tchau, gente!